Seja bem-vindo ao nosso podcast Conectados. Somos um casal Conectados. É isso aí, gente. É isso aí. E hoje é nosso terceiro episódio. Estamos aqui com esse casal top, né? James e Thalita. Bom demais, prazer. Sejam bem-vindos. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado, pastores, por convidar a gente aqui. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. A gente agradece. Pra gente é um prazer compartilhar esse momento com vocês. E vamos conversar um pouquinho. É isso aí. Que casal, né, pastor? Que casal top que nós estamos recebendo aqui no nosso podcast Conectado. Gente, vocês vão conhecer um pouquinho da história desse casal, quem eles são, né? O que eles se movem dentro do ministério deles, dentro da vida deles também, né, pastor? É verdade. O James, que é formado em psicologia, olha. Uau! Que isso, hein? Psicólogo, psicólogo também. Pastor, faz parte da equipe pastoral lá em Novo Horizonte, né? Sim. Que benção, Thalita. Isso. Thalita, que é formada em administração e finanças corporativas. Isso. Olha. Nada a ver com nada a ver com o que tem no ministério, né? Não tem nada a ver Não, totalmente diferente. Né? Thalita que também teve um período, né, morando nos Estados Unidos, estudando, né, Thalita? Sim, Vai falar um pouquinho disso, né? Isso, com certeza. E vocês estão casados há quanto tempo? Então, vou deixar ele falar pra ele não errar. Vamos ver, agora é a hora, gente. tá na Senhor. mente. Eu acho que ele vai ver na aliança. Sem olhar na aliança. Tá na mente que são 6 meses, exato 6 meses de casado. Exatamente. Hoje ele vai dormir na cama. Hoje ele vai. Fez 6 meses ontem. É ontem, né? Que ele fez Olha, 6 ontem. meses. Ontem fez 6 meses de casado. Vocês fazem aquele mêsversário, não? Então, ela tá querendo plantar Eu tentei isso. né? fazer isso daí. É o mêsversário de sushi. Eu tentei fazer ele me levar no japonês todo dia 6, mas não colou. Colou só Não os deu 2 certo. primeiros meses. Ele falou, Tem não. quem aguenta, né? Pelo amor de Deus, mêsversário de casamento. Se faz de criança, direto de casamento. É verdade. Mas que legal, que bom ter vocês Bom aqui, né? Saber um pouco da história. A gente conhece um pouco da história de vocês, mas quem está nos acompanhando aí, né, no podcast, talvez não saiba, né, um pouquinho do que vocês já viveram, né? São envolvidos, né, na adoração. Lembrando para quem está nos acompanhando, que toda sexta-feira, né, às 20 horas, tem um episódio novo do podcast. Então, você que está nos acompanhando aí, fique ligado, toda sexta-feira em todas as plataformas digitais tem aí o episódio do podcast. Se inscreva, gente. Se inscreva, clica no sininho, compartilha, porque vocês vão receber várias mensagens nesse podcast aqui que vai transformar a sua vida. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos conversar um pouco. Fala pra mim, né, como vocês começaram, né, no ministério, na adoração, como que foi o começo, assim, do ministério de vocês, né, o chamado, né? Você lembra? Eu lembro. Lembro. Bom, eu era da Assembleia de Deus. Então, desde pequena, ali naquele contexto da igreja, eu estava sempre envolvida, cantando. E a minha família também, sempre tocando, cantando. Isso era bem presente na minha família. E a partir da adolescência, foi ali que eu tive um encontro mesmo com Deus. Porque a gente fala que, o pastor até falou hoje, né, de o filho pródigo que tá às vezes na casa do pai, mas não teve um encontro com ele ainda, né? Então esse é muito de quem nasce na igreja. Às vezes você tá na igreja, mas você não teve um encontro ainda com Deus. Então ali por meus 12 anos eu tive um encontro mesmo, fui batizado no Espírito Santo e sempre nesse contexto, sempre se movendo desse jeito. E com 20 anos eu fui pra Quadrangular, tinha 20 anos de idade. Foi aí que a gente se conheceu. Ah, eu lembro dela, gente. Eu lembro também. Eu lembro dela, chega toda tímida. De saia. Aquele rostinho dele de saia. E fui para o convite de um amigo nosso. Eu conhecia também o David, né, o irmão do pastor. E aí ali eu tive a oportunidade, cantei um dia e eu lembro assim claramente de uma palavra que o pastor Celso
o Celso, pai, né, ministrou naquele dia. Acho que foi até num culto de sexta-feira. Tinha culto de sexta-feira. E falou muito comigo. Ele falou sobre quanto Deus amava a gente, quanto a gente pertencia a Deus. E eu tava numa fase, assim, mais difícil, com algumas dúvidas. E ali eu fui tocada novamente. Ali eu falei assim, aqui é um lugar que eu quero chamar de casa. Glória né? a Deus. E eu morava em Lins na época. Voltei para Novo Horizonte. E eu falei pra minha mãe, a gente sempre foi de igreja pequena, né? Um contexto de igreja pequena. Eu falei, mãe, eu quero ir numa igreja maior, assim, né? Acho que o pessoal cuida menos da nossa vida, né? Não sei. Mas não é verdade, acontece em todo lugar. Mas eu falei assim, eu quero uma igreja maior, não sei. E lá eu senti, assim, que eu tava em casa, assim. Por mais que era uma liturgia diferente do que eu tava acostumado. Ali foi que eu tive um lugar para chamar de casa mesmo. E tô ali até hoje. São 10 anos já. 10 anos. Eu tô com 30 anos. São 10 anos. E sempre, Thalita, você estava envolvida com adoração? Sim. Eu sempre tive tocando. Desde dos 10 anos de idade ali, eu comecei... O primeiro instrumento foi a bateria. Bateria? Bateria. Olha. Eu acho que queria desenvolver o estresse pra você não tocar alguma coisa. Chegava mais cedo na igreja e falei, eu preciso aprender a tocar alguma coisa, né? E bateria era mais sobre ritmo do que sobre a parte de nota, de campo harmônico, essas coisas. Então eu falei assim, eu acho que a bateria dá. Eu comecei pela bateria, mas eu já cantava desde pequenininha. E quando que você descobriu que você cantava? Porque assim, né, tem umas pessoas que cantam no chuveiro. Sim. Aí quando você se deu conta, assim, meu Deus, eu tenho uma voz. Eu acho que na Assembleia a gente tem muito grupos, né? Vocês já foram no culto da Assembleia, tem um grupo de jovens, grupo de senhoras, grupo de irmãs, grupo de crianças. Todo mundo canta, né? Todo mundo canta. Então você tem que cantar, né? E eu participava de todos esses grupos, né? Então ali eles identificaram, ela é afinada, né? Meu tio é músico, né? Ele até teve na igreja um dia desses. E ele falou, não, é afinada. Ele empurrava todo mundo pra música, né? E ali ele identificou que eu cantava. Mas aí eu fui desenvolvendo. Inclusive, a ministrar em si, né? Eu falo que eu me desenvolvi muito mais na quadrangular por causa do contexto do culto. É bem diferente. E ali eu fui mais impulsionada a isso, a ministrar e a entregar a verdade que Deus tinha pra mim, né? Eu lembro quando a Thalita chegou bem tímida na igreja. Quietinha. Na hora de cantar, ela cantava com a cabeça baixa. Isso. Né? E como era importante, eu peguei uma fala sua, que você falou que quando você ouviu a palavra do pastor Celso, pai, né? Falando sobre a identidade, do amor de Deus, né? E como isso ele é real. Vamos falar agora com um psicólogo aqui do lado, né? Vamos passar para ele também, né? É porque eu falo bastante. Não, mas nós duas, né? Então vamos lá. Deixa os homens falar também, né? Deixa os homens falar. E como isso ele é real, né? Como ele destrava algo dentro de nós. Porque Deus colocou uma unção diferenciada sobre a sua vida. Amém. Qualquer um que olha pra você hoje e fala, meu Deus, que mulher é essa? Né? Que voz é essa? Que unção transmite no ar, no ambiente. Amém. Você muda os ambientes. Amém. Quanto você louva, quanto você ministra. Mas lá na época, né, quando você chegou ali na nossa casa, né, e você toda tímida, toda oprimida, né, não sabendo quem você era. James, você como psicólogo, né? Vou jogar, gente. Porque eu sou dessas, né? A bomba. O que você fala, né? Você acha que... O que a Thalita ela desenvolveu ali, a partir que ela conheceu quem ela era ali, começou a ter o espaço dela ali dentro da igreja, você conhecendo ela? Eita, olha lá o que você vai falar, hein? Falar bem. É que também, né, no contexto que ela vivia, ela mais copiava do que imprimia quem ela de fato era, né? Meu Deus, gente. Então... Repete. Não gostei dessa frase. Ela copiava. Eu vou postar, né? Isso aí. Eu também. Do que de fato ela imprimia quem ela era, né? De fato ali. Então, no contexto das ministrações, o que ela ouvia, ela não tinha que criar nada, ela não tinha que ser espontânea, né? E nem entregar algo do seu coração. Então ela mais ouvia e replicava aquilo. E na nossa
nossa igreja, no nosso contexto, onde a gente, o que a gente mais faz é trazer a espontaneidade de cada um. Trazer à tona aquilo que você é, aquilo que você tem, né? Aquilo que você carrega, como a senhora falou. E foi onde ela começou a desenvolver isso, né? Ter espaço e tudo mais, e ela foi desenvolvendo a pessoa que ela é, né? Que essa pessoa é top, todo mundo conhece. Vai. Ele tem que falar bem, né? Não tem que falar bem. Começo de casamento, Deixa né? eu agora ir pro James aqui, ó. Né? Os mais íntimos, James. Pastor James. Pastor James. Bom, James, né? Como que foi, James, a questão do chamado para você, né? Alguns desafios, né? O que você superou, né? Como é que foi isso? Então, eu também, quando eu comecei, foi na adolescência também, né? Eu jogava bola, era um excelente goleiro. Tem gente que diz que não, Só sei de ouvir falar, eu nunca vi jogando. Excelente goleiro. E no meio desse processo, quando começou a chegar no pessoal que era da minha idade mesmo jogar, porque até então eu jogava com os 90, 91, pessoal mais velho. Quando chegou no pessoal da minha idade, eu simplesmente senti de começar a tocar. Na minha casa não tem nenhum músico, diferente da Thalita, que são vários músicos. Na minha casa ninguém... Minha mãe canta em casa só, louvando a Deus lá. Bem legal, acordava a gente todo dia cantando. Mas assim, não tinha ninguém que impulsionasse a gente, ou algum amigo próximo, nada. Estimulasse, nada. Aquilo, Eu simplesmente tive esse desejo no coração, né? Onde todos os meus amigos jogavam bola e praticavam esporte, eu parei, rompi com aquilo e comecei a buscar algo para tocar. E na época tinha um projeto na cidade, o projeto Guri, que você fazia aula de violão de graça. Era um violão clássico, na verdade, né? E eu fui lá, fiz um mês de aula de violão, aprendi a fazer 2 notas. Falei, é isso. É isso, pronto, 2 notas que eu precisava. Já dá pra tocar. Se fosse hoje em dia, dava. Naquela época as músicas eram mais difíceis. Aí eu comprei um violãozinho e junto com outros amigos meus, a gente começou a tocar junto. E a gente cresceu tocando. Um com o outro, tirando música mais difícil, e cada vez a gente foi crescendo mais. E musicalmente a gente foi crescendo assim. Hoje eu toco, né, a guitarra lá na igreja lá, mas eu lembro quando eu comecei a tocar, eu lembro de ter orado a Deus que eu queria depositar em Deus tudo que eu tinha. Falei, Senhor, o que eu tiver, eu vou ajudar no corpo de Cristo, na casa do Senhor. E hoje eu quase não toco mais. Hoje eu sou mais mesário da igreja e não toco, porque o meu propósito é cooperar no todo, né? Então hoje eu coopero mais no som do que tocando. E nesse processo de crescendo, de tocando, eu lembro que eu tava trabalhando em casa, na época eu trabalhava home office, e eu tava ouvindo pregação e trabalhando no computador, e eu senti Deus falando comigo, né? Pedindo que eu conhecesse ele no meu quarto, em intimidade e tal. Eu falei, conheço o texto, Deus, conheço Mateus 6,6, né? Eu já te conheço, eu sou velho de igreja. Aí eu senti Deus falou assim, não, mas rapaz, você tá brincando. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Não é religião. Não é o que você conhece. Senhor, eu conheço a palavra, né? Eu sou crente, eu toco. Não sei se o senhor sabe. O senhor lembra de mim? Mas não foi o senhor que me deu o dom. Me deu dom aqui, eu toco. Aí eu senti de novo, Deus falou, mano, mas me conheci de verdade. Eu falei, mas rapaz, eu tenho tantos anos já, 20 e poucos anos. Eu conheço a Deus. Aí aquele sentimento insistiu no meu coração. Eu falei, então tá bom. Na época eu trabalhava home office, só que eu ganhava por produção. Então não tinha um horário específico. Eu falei, então tá bom. Aí eu parei de trabalhar e fui orar. Daquele dia em diante, a minha vida literalmente mudou. Mudou da água pro vinho mesmo. E nessa fase, ainda hoje, né, eu sou tímido, né, e tudo mais. Mas nessa fase, eu não falava direito, nunca na minha vida que eu ia falar em público, jamais. Quando eu tocava na igreja, nessa fazenda, eu tocava com a cabeça baixa assim, e às vezes escorado na parede, com o pé na parede. Quanta bronca eu levei de tocar no culto, escorado com o pé na parede. E eu sempre fui extremamente tímido. E esse chamamento de Deus pra conhecer a Ele e tudo mais, foi onde Ele me deu muita vontade de ensinar a palavra dEle, de pregar e de mostrar o amor dEle. Foi através desse amor de Deus e ao amor à palavra das pessoas que eu consegui vencer a minha timidez, a minha dificuldade, e consegui pregar e fluir naquilo que Deus estava trabalhando na minha vida. Hora tocando, hora pregando, hora mexendo no som e servir na igreja de acordo com aquilo que o momento pede, né, na situação. Sim, que top, né? O James, a gente conhece um pouco ele, né? Ele tem, assim, uma conexão, uma sensibilidade muito grande, né, com o Espírito Santo. Amém. A gente até comenta, né? É verdade. É uma unção que ele tem, né? Que é algo assim nítido de ver.
né? Essa calmaria, né? Eu me identifico muito com você. Verdade. Eu também sou meio calmo, né? Eu falo que eu sou pastor, a pastora é profeta. Né? Ele é calmaria, eu sou trovão. Mais tranquilo, sabe? E como que foi esse relacionamento que você começou a ter com Deus, que mudou na sua vida? Literalmente tudo. Como eu disse, eu era um cara extremamente tímido. Eu não falava, né, com as pessoas. E por não falar, a minha fala já era ruim, porque eu não praticava a fala. E eu também era um pouco gago. Eu já bastante falava enrolado. Eu sei como funciona. Sabe como funciona. A minha mãe é aquela mãe que é na escola, porque o filho não falava. Eu falei, todo filho tem problema e não fala. Se fosse hoje em dia, ia ter várias taxações ali, porque eu já tinha muitos problemas. Aí eu fui superando todos esses meus medos, traumas, insegurança, baixa autoestima, no relacionamento com Deus. Eu lembro que eu tinha um horário específico, eu tinha dias que eu passava horas orando com Deus, lendo a palavra de Deus. Era mais fácil por conta do serviço, né? Era mais fácil, tudo cooperava para que a gente pudesse passar horas com Deus. Hoje a gente consegue passar menos tempo, mas eu fui me desenvolvendo, conhecendo o Espírito Santo de Deus no meu quarto, literalmente no meu quarto, no secreto, lendo a palavra de Deus, orando e ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes quando a gente vai orar, a gente entra com a nossa pressa, nossa ansiedade, a gente chega lá, fecha o olho, pede e dá 2 segundos para Deus. Fala, e aí? Falou nada. Na próxima Deus fala. E foi onde Deus foi tratando tudo. Eu fui depositando tudo que eu tinha, meus defeitos, meus pecados, minhas dificuldades nele, porque eu não tinha nada. E eu falei para Deus, cara, eu não tenho nada, o que eu tenho é pecado, é destruição, é morte, eu não tenho nada que preste. E o que vem de mim, meu fruto não é bom. Eu falei, então, o que o Senhor fizer na minha vida tem que ser o Senhor, porque nada do que eu faço é bom. E se eu fizer algo de bom, é porque vem do Senhor. E eu lembro de eu fazer claramente essa oração para Deus. E eu lembro da primeira vez que eu preguei na igreja, morrendo de medo, morrendo de vontade de desmaiar e sair de lá. Eu falei para Deus, isso aqui para mim é impossível. É impossível fazer. Mas se o Senhor colocar em mim vontade, desejo, capacidade de superar meu medo, eu vou ter certeza que o Senhor é meu amigo, que o Senhor é meu Deus, que o Senhor é comigo. E foi nesse processo de confiança, de conhecer a Deus, de ouvir a Deus, que eu consegui superar todos os medos, traumas da infância, né, pensamentos suicidas e tudo mais. Foi no relacionamento com Deus e que eu consegui superar e vencer todas essas dificuldades. Meu Deus. E chegou numa profissão que hoje você pode ajudar pessoas, né, gente? Ajudar pessoas, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje. Sim. Né, onde o maior índice, né, da parte depressiva, sim, né? E como você chegou? Qual foi o desejo seu de seguir essa profissão, de se formar, de estudar, da parte do ser humano? Do ser humano? Do ser humano. Assim, vendo as situações ao redor mesmo. Sempre vivi no bairro pobre, na situação pobre, e eu via as situações ao redor. E muitas delas era literalmente emocional, era psicológica, era da fase do crescimento da criança que depois ia manifestar na fase adulta. E eu consegui perceber isso quando eu fui escolher a faculdade. Eu falei, rapaz, eu preciso ajudar alguém aí. Eu preciso me ajudar, eu preciso ajudar a minha família. Meus irmãos tudo meio pichuruco também, né? Porque se eu sou pichuruco, eles também são, né? Meu pai não tratou diferente, todo mundo é meio estragado. Falei, eu preciso ajudar esse povo, eu preciso me ajudar, me conhecer melhor o ser humano. E eu sempre tive o desejo de servir na igreja. Eu falei, de uma forma ou de outra, eu consigo servir também a igreja com esse dom, com essa profissão. Aí foi onde eu me despertei realmente pra isso. Na época eu tinha feito 2 escolhas, né? Direito e psicologia. E na prova também, lá... Quase. Também? Direito e psicologia. Na provinha lá, deu pros 2, passei pros 2. Mas aí, pensando bem mesmo... O direito era só por dinheiro, né? Eu falei, pensando bem, realmente... Você não tem cara de quem briga, não. Você não seria um bom advogado, não. Meu cliente pode aqui... Pode levar. Muito cavaleiro, muito gentil. Escolhi certo. Eu acho que o meu cliente está errado. Ele pode condenar. Realmente, analisando o cliente, ele realmente está errado. Eu sou um pouco justo, ele está errado. Graças a Deus eu escolhi certo, eu escolhi bem. É onde eu consegui decidir pela psicologia, mas pra ajudar as pessoas mesmo, foi onde eu decidi. Por amor às pessoas, né? E é uma profissão incrível, né? Onde você pode olhar
na alma das pessoas, Sim. né? E trazer o que ela tem de melhor. Sim. Né? Então isso é o mais incrível dentro do ministério e principalmente nós que temos as duas asas, né? Nós precisamos trazer isso pro reino de Deus, principalmente porque muitos e muitos anos eu falava que depressão, ansiedade era capita, né? Né? Então Antes essas fosse, né? Era mais fácil. Era mais fácil, mandava passar, embora, né? acabou. Mais fácil. Não, mas hoje a gente entende que é uma doença, né? E a gente precisa tratar na parte emocional e traumas. Sim. E que incrível, né? Ver esse casal, gente, se unir, né, nessa bagagem de adoração Deus profética. uniu os propósitos, né? Amém. Thalita, você ficou um tempo fora do Brasil, né? Fiquei, estudando. pastor. Que inveja, Como foi santa, isso? viu, gente? Como foi isso? Acho que acrescentou muito também, né? Sim, me ajudou bastante, assim, ministerialmente falando, foi uma experiência muito boa. No final de 2018 eu fui para New Jersey, 40 minutos de Nova York, nos Estados Unidos. Fiquei lá 1 ano, morando com uma família americana, dentro de um contexto totalmente diferente, longe da minha família, e a gente já namorava há 3 anos, né? Sim. Então, além do desafio Teve a pausa, né? Teve. Pausa da espera. Foi 1 ano aí namorando à distância e eu lembro que quando eu falei de ir, né, 1 ano antes, eu falei assim, eu quero fazer um intercâmbio, né? Ele falou assim, você consegue, você vai conseguir, não tem... Ele sempre te apoiou. Foi o que mais me apoiou. Ele me apoiou bastante mesmo. E ele falou assim, não, que você for onde... Ele falou assim, onde você pisar, a terra ali vai ser sua. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Uau. E aquilo me motivou bastante, né? Porque na época eu não falava inglês fluente. E eu gostava muito da língua, mas eu tava num processo de preparação. E tinha um prazo, né? Eu tinha até os 27 anos para poder me preparar e ir. Que depois disso eu já não conseguiria mais, pelo programa que eu tava fazendo. E ele me apoiou bastante. E aí eu lembro que na época minha mãe falou assim: minha filha vai embora, a culpa é sua. Você vai deixar ela aí? Você vai deixar ela embora. Se você pedir ela em casamento, ela fica. A pressão. Ela fica. Que a gente já morava há uns 3 anos, né? Ele falou, não, se eu pedir ela em casamento, ela vai embora. Ela me larga e vai embora. É o sonho dela. É empoderada, né? É o sonho dela, ela quer ir, não tem como, né? E então ele me motivou bastante, né? Acreditou muito em mim. E aí eu fiquei lá 1 ano. E lá eu pude participar de uma igreja da Hillsong lá, servi lá na parte de criação, participei do coral lá também. Então foi um lugar assim que Deus forjou muito meu caráter ministerialmente. Eu falo, quando você tá numa área de conforto, que você tá confortável, que às vezes fica fácil fazer o que você sabe fazer, né? Quando você prega há muito tempo, fica fácil pregar. Quando você canta há muito tempo, fica fácil cantar, porque você sabe fazer. Você sabe qual música vai mover a igreja. Você sabe como levar as pessoas a adorar literalmente. Às vezes o Espírito Santo nem precisa estar lá. Mas isso é um perigo, né, ministra? Esse é o maior perigo, perigo. A gente tá entre uma linha tênue do nosso ego e daquilo que Deus quer mover naquele lugar. E ali Deus me forjou muito, porque lá eu não era ninguém. Lá eu era Ninguém só... te conhecia? Não, ninguém me conhecia. Era Thalita e só. E eu tava na igreja mais conhecida pelas canções, pela parte musical. E ali eu não era ninguém, eu não era ministra, eu só era Thalita. E ali Deus falou comigo, você tá aqui pra servir. E Deus forjou muito meu caráter de servir mesmo, de buscar Ele, de saber que o meu lugar pra Ele não é sempre no holofote, mas é servir na igreja. Tanto que eu sempre servi cantando, tocando. Esse era o meu chamamento, aquilo que eu fui chamado para fazer. Mas quando eu já voltei com uma outra visão, assim, ajudando na parte da mídia, de som, em tudo que eu pudesse na igreja, me doando o máximo que eu pudesse na igreja, porque Deus não tinha só o altar. Eu quero chegar um dia que eu não preciso nem cantar, que cantar não seja necessário, mas que Deus se mova em qualquer lugar que eu esteja. E eu aprendi muito isso lá, assim, foi muito bom mesmo. E é interessante que Deus, às vezes, Ele leva a gente para alguns lugares, né? Sim. Para confirmar promessas que Ele liberou, né? Sim. É incrível porque às vezes você teve essa convicção só lá, né? Só lá. É porque são nos ambientes
onde nós não estamos seguros com nós mesmos, né? Aonde a gente começa a viver na dependência de Deus. Sim, sim. E como é difícil, muitas vezes, a gente depender de Deus. E saber que Ele está no controle. Mas a gente não quer confiar, porque a gente quer poupar, a gente quer sentir o chão, né? E é uma hora que Deus vai falar, não, peraí. É só na escassez mesmo que a gente vai saber que Ele é Deus, né? Não adianta. Sim. Lá, a língua não era a minha primeira língua, então eu tive que aprender a cantar canções em inglês. Eu não ouvia muitos hinos em inglês, porque eu ouvia aquilo que eu cantava na igreja, né? Então, quando eu participei do coral, eu tive que me colocar naquela posição. E ali aqui a gente estava acostumado numa igreja que a pessoa vai lá, te busca na tua casa, vamos pro culto, te liga, te manda mensagem, vamos, você não vai hoje, mas por que você não foi hoje? A gente tem essa cultura, né, do brasileiro, de você querer trazer a pessoa para perto. Não, você quer Deus, você vai buscar. Você quer comunhão, você vai buscar. Você quer participar de um grupo, de grupos pequenos lá, que eles falavam, que é a mesma coisa que a gente faz células aqui, Casa de Paz. Você tinha que ir atrás, ninguém ia atrás de você. Isso não é ruim também, porque aí você tá mais aberto, você tá mais disposto a fazer, né? Então ninguém precisa te obrigar a fazer nada. Amadurece mais rápido. Sim, com certeza, com certeza. Mas que interessante, né, isso, né? A gente até comenta entre nós, né, que às vezes Deus, ele tira alguns apoios da nossa vida pra gente se apoiar só nele, né? Sim. Não é fácil, né? Não. Porque você sai do teu conforto, você sai do teu ambiente, né? Sim. Mas o teu coração começa a se alinhar com o coração dele, né? É ali que ele vai forjando a nossa vida. E ali eu falo que ali também foi onde o nosso relacionamento foi forjado também. A gente amadureceu bastante, cresceu bastante e criou uma cumplicidade, uma conexão, uma cumplicidade muito grande, mesmo estando longe do outro, por estar longe um do outro. Então tinha que ter uma confiança, tinha que ter aquilo que você não tem no dia a dia, né? Porque a gente se via todo dia, né? Ficou um ano longe. Um ano longe, assim? Só conversando no vídeo. Deu bonitinho aqui. Bonito, ele emagreceu. Um monte de mulher, perdeu 23 quilos de tristeza. Oh, meu Deus. Tristeza, chorando. Eu ligava para as meninas da igreja, ele tá chorando. É na presença ou tristeza? É tristeza, foi isso. Não, o James murchou. Ficou magrinho. Que fitness. Ficou fitness. E falando a respeito da adoração, como vocês hoje enxergam a questão da adoração? Você falou algo que nos chamou a atenção aqui, né? Que antes você só estava preocupado em tocar, né? Um instrumento. Isso. Parece que abriu, né, essa visão e você... Sim. Fala um pouco sobre isso, Thalita. Igual o James falou, realmente... No contexto da Assembleia, realmente era isso, é copiar literalmente. A gente pegava você de uma cantora, ela tinha uma ministração ali, você replicava aquilo, mas era o comum daquela época. Hoje em dia nem é tanto mais assim. E dentro do contexto da Quadrangular, que você precisava ser mais espontânea, né? O Dê e a Thaísa foi pessoas que influenciaram a gente nisso, de espontaneidade, de falar, canta aquilo que você tem para Deus, né? E pessoas que a gente seguia, líderes que a gente acompanhava também. Então isso foi nos levando para um lugar de o que a gente tem para entregar para Deus. Né? A gente sempre fala que o culto, ele é aquilo que a gente traz de casa, né? Então o que a gente tem para entregar para Deus naquele momento? Ele não quer nossa frase cantada, ensaiada, que o outro cantor cantou. Não, ele quer saber o que a gente quer falar para ele. Então, acredito que a gente foi se aperfeiçoando muito nisso. E sabe que tem muita coisa ainda para aprender, porque é muito sobre o que Deus quer ouvir da gente. Não é muito sobre o que a gente quer cantar, né? E ter a paciência. A gente tá fazendo os cultos na quarta-feira de adoração. E toda quarta eu falo, pessoal, a gente precisa ter amor, esperança e paciência. Precisa ter. Porque a gente precisa ter paciência que Deus vai vir. A gente tem a esperança que ele vai chegar aqui. Fé. Isso. Fé, amor e esperança. Ter a fé que ele vai vir aqui nesse lugar. Ter a paciência, esperar ele chegar. Porque às vezes a gente acha que... Não, nessa música aqui Deus vem. No terceiro hino. No terceiro é certeza. Como se a gente fosse patrão, né? Você tem que vir agora, nesse momento. Exatamente.
E às vezes não, a gente tem que ir lá buscar ele, né? Tem uma canção que fala até que o Senhor venha, eu vou clamar. Então tem que ser até que ele venha, né? Depende dele, ele tem que vir. E quando ele chegar lá, ele tem que encontrar pessoas que amam ele. Ele tem que encontrar pessoas que estão sedentas pela presença dele, né? Então a gente sempre fala isso, precisa ter fé, esperança e amor. A gente, o ápice da adoração é quando a gente não precisa mais ministrar. Então a gente começa a entoar hinos com as igrejas, né? A gente vai cantando um hino, 2 hinos, a gente põe espontâneo, a gente ora junto com a igreja. E quando a igreja, ela adora sozinha, quando ela ora sozinha, quando não depende de ministro, nem de banda, a gente chegou no lugar ideal. Então, o céu se abriu. O céu se abriu. É ali onde a igreja entendeu que a gente é a gente está no mesmo foco, buscando uma só coisa, uma só presença, adorando um só Deus. Então a gente se une, o céu desce e ali não precisa mais de ministro nenhum. Então todos ouvem a Deus, todos recebem de Deus, todos são ministrados por Deus. O ápice pra gente, assim, que a gente sempre busca chegar na adoração com a igreja, é levar a igreja a adorar independente do ministro, independente de quem tá cantando, ou da banda, ou da música em si. Quando chega nesse como diz o pastor Eliane, nesse clímax, quando chega nesse clímax é onde a gente chega no ideal, que a gente conseguiu levar a igreja em adoração a Deus, e ali todos são ministrados e todos ministram. Bom, eu sou apaixonado pela presença. E não é fácil, né? Não. Porque você trabalha muito com... A gente entende assim que você tem que matar a sua vontade, né? Sim. Você tem que... Porque você tá ali, vamos dizer assim, né? Numa plataforma, né? Num altar, tem né? um ego, né? O ego, né? Então você tem que entender que você é só um instrumento, né? Você é um canal, né? Sim. Que não tem nada a ver conosco, né? Tem tudo a ver com ele. A gente fala que Deus não se impressiona com o nosso dom, né? Porque foi Ele que deu, né? Exatamente. Né? Ele que deu, né? E a gente acha que tá arrasando. Deus tá falando, meu filho, foi Ele que te deu esse dom. Não, eu falo, a gente ali tá cumprindo uma função, mas o nosso propósito, nosso chamado não é aquilo que a gente faz na igreja. Nosso chamado é o ID, é salvar vidas, é buscar pessoas. E eu falo que Deus ele não precisa da gente, é a gente que precisa dele. Isso daí eu percebi muito quando eu fui embora, né? Que você tem aquela percepção, nossa, eu vou embora, quem vai cantar na igreja? Rapaz, a Fâmila canta 10 vezes melhor que eu. 12 vezes. Ela desenvolveu muito. Mas muito, a menina. A igreja de Deus, ela nunca vai perecer. Porque ninguém é substituível. Então, Deus cuida da igreja dele, Deus cuida da obra dele, a obra dele é pra ele sempre vai suprir. Eu falo, gente, ninguém é substituível aqui. Mas isso não quer dizer que você não é importante. Sim. Você é importante. Sim. Mas você não é substituível. Não acha que você é a última bolacha do pacote. A gente tem que ter o privilégio de servir o corpo de Deus. É igual aquela passagem, né? Que Josué assume o bastão, né? Assume a responsabilidade, né? E o Senhor fala para Josué, Moisés já não tá mais, né? É interessante porque Deus tem um compromisso com a promessa, né? Sim. Se a gente tá envolvido, eu falo assim, se a gente parar, Deus vai levantar outro. A gente precisa entender que é um privilégio servir, é um privilégio estar cooperando, é um privilégio estar, né, envolvido com o Deus da obra e depois com a obra de Deus. Isso, né? exato. Então, esse é fantástico, né? É bom demais. E é bom que através dessa adoração, dessa presença, a gente não perde o temor. Eu falo que dentro da adoração, o que faz um músico, um ministro, é na hora que perde o coração, né? Isso. Através do temor, né? A gente precisa ter temor no que nós estamos fazendo. Porque se a gente não souber guardar o nosso coração... E como manter o coração? Eis a questão. Como manter um coração? Eu acho que a gente sempre fala que viver em conselho ajuda muito. Assim, acho que é essencial a nossa vida ter pessoas que te aconselham, pessoas de Deus. A gente, graças a Deus, tem muitos amigos assim
especiais mesmo. Não vou falar nome, que senão vai ficar feio. Esquecer de alguém. Vou esquecer de alguém. Mas a gente compartilha de mesas, de lugares que o nosso coração ali ele é forjado. E ali a gente volta ao lugar da essência mesmo. E orar e buscar sempre a palavra de Deus, né? Sim. A gente, ultimamente, né, a gente vem sendo ministrado sobre orar a palavra de Deus, a importância disso, né? Que às vezes a gente esquece. Você quer falar um pouquinho disso? Sim, orar a palavra de Deus é o que a gente faz na quarta-feira, né? A gente separa um texto, a gente lê o texto e ora exatamente aquilo que o texto está dizendo. E é tão óbvio fazer isso aí, e é tão simples, tão claro, e muitas vezes a gente passa despercebido. Porque a maior revelação de quem Deus está na palavra. A maior revelação de quem Jesus está na palavra. E está escrito de várias formas, como poema, como salmos. E isso ajuda muito a gente no relacionamento com Deus. Às vezes a gente não tem muitas palavras para falar com Deus, nosso secreto. Às vezes a gente não está inspirado, está num dia mal. Rapaz, abre a palavra de Deus, lê lá os salmos que é mais tranquilo, leia ele, entenda ele e ore os salmos em cima daquilo. É fantástico, é fantástico. Sim. Deus se move porque é a verdade, é a palavra de Deus. A gente aprende, a gente absorve a palavra dele e isso entra no nosso coração. Muito, muito, muito. O relacionamento com Deus e o temor do Senhor, né, como diz já em Provérbios, que é o princípio da sabedoria, são chaves para conservar o coração. São chaves para conservar o coração. E o que a Thalita falou, ter amigos é muito bom. Porque às vezes eu tenho algo no meu coração, às vezes eu tenho um desejo, mas ele precisa ser lapidado. Eu tô com um desejo no coração, mas ele não tá 100% correto. Mas ter amigos que possam te corrigir, possam te colocar no centro, trazer a palavra. Eu tenho um amigo que ele é muito o fundamento, sabe? Tudo que você chega perto dele, ele vai te falar o fundamento. O fundamento. E o pior é que quando ele fala o fundamento de uma forma tão clara, eu falo, rapaz, me tocou, hein? Eu já sabia disso e você me tocou com o fundamento de novo. E ele vem aqui, ele traz de novo o fundamento, o básico do evangelho. Eu falo, rapaz, você me trouxe de novo o centro, hein? Como é que você consegue fazer isso, cara? Ele é um cara que ele é básico, ele é fundamento, ele traz o alicerce da palavra. Em qualquer conversa, em qualquer discussão, ele sempre traz o princípio, o básico. Eu falo, rapaz, você me cutucou de novo, hein? Isso vai forjando, né? Sim, isso vai trazendo um alicerce dentro do ministério. A gente precisa caminhar com pessoas que conhecem a Deus e que traz o céu para a terra. Sim. Então você que está nos ouvindo aí, né? Você é ministro, você está dentro do altar, né? Guarda o nosso coração, a gente precisa guardar o vosso coração. Né? Ter temor, porque é a geração, né? Nós precisamos voltar a ter temor pelo altar. O altar é santo, né? Nós precisamos, muitas vezes a gente se prepara tanto, ensaia, vai atrás da parte técnica e a gente acaba esquecendo, né? De guardar o nosso coração, de atrair o céu para a terra, né? E isso é muito sério. Muitas vezes a gente não quer ser religioso, né? E acaba deixando até coisas erradas entrar também, né? Fala assim, não, mas isso é religião. Mas, rapaz, é zelo só. Às vezes é só zelo pela palavra, zelo por santidade, né? Às vezes é um leve excesso por zelo. Mas a gente fala assim, não quero ser religioso. E acaba deixando outras coisas entrar na nossa vida, nos nossos costumes, no nosso dia a dia, por não querer ser uma pessoa religiosa. Tem que ter o equilíbrio. Eu ia falar isso agora. Né, Thalita? O equilíbrio na nossa vida, gente, é tudo. É o domínio próprio, né? Você tem que... O músico ele não pode ser desleixado a ponto de, não, é pra Deus. Os vai dois lá, pesos. Não, gente, músico, estudem música, pelo amor de Jesus. Mas a gente também tem que entender que a perfeição tá em ter a unção, em fazer aquilo que Deus quer ouvir, né? Então é o equilíbrio mesmo entre o espiritual, manter nossa vida espiritual saudável e também estudar. Tem que estudar também. Muito bem, muito bom. Que bom, né? Se deixar, a gente vai aqui o tempo todo. Vai embora, né? Eu até ia perguntar como você consegue desenvolver a autoestima do ministro. Porque a gente só vai... Mas aí a gente vai ter que fazer um podcast para falar sobre autoestima. Precisa, gente, porque o músico precisa saber quem ele é. E a sua identidade. Eu volto lá quando a Thalita chegou na igreja, né?
E a partir daquela palavra que o pastor ele liberou, né, falando que ela era amada, né? E a partir disso que ela o quê? Falou, não, peraí, eu sou chamada. Eu carrego uma unção dentro de mim, então eu vou florescer, eu vou transbordar. E a partir disso, que quando você acredita como o céu te enxerga, e eu quero falar isso pra você, você precisa, todos nós, precisamos nos desenvolver em Deus. Precisamos saber como Deus nos enxerga. E a partir disso, a gente começa a se mover e transbordar naquilo que Deus nos chamou para ser. E isso é incrível. Isso. Bom demais. Bom demais. A gente precisa marcar um podcast, trazer o pastor James para falar sobre psicologia, saúde mental. Um dia nós vamos falar sobre saúde mental. Tem que fazer a parte 2, né? Parte 2, né? Verdade. Muito bem. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Tá? Um casal que a gente ama muito, respeita. Né? A gente respeita muito a unção que vocês carregam. Né? A gente já falou isso para vocês. A gente sabe o desenvolvimento, né? O amadurecimento que vocês passaram. Hoje a gente vê isso nítido em vocês. Né? Pra gente é uma alegria poder estar perto de vocês. Né? Gente, muito obrigado. A gente agradece mesmo o convite. E a confiança de vocês, né? Por confiar tantas coisas na nossa liderança, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Liderar a igreja em adoração e ter a confiança. A gente sabe que a gente tem a plena confiança de vocês nesse sentido. E também a gente está aí servindo a região conforme a gente pode. Então, pra gente realmente é uma alegria e realmente a gente agradece muito por tudo que vocês fazem e sempre têm feito por nós. Meu Deus. Mas antes de ir embora, pastores, tem que olhar pra câmera ali e deixar uma palavra. É verdade. Pra essas pessoas que estão nos ouvindo. Ai, meu Deus. Libera. Agora chegou a hora de liberar algo pra eles. Vai, pastor, primeiro. Tá bom. Gente, confia sempre em Deus. Eu conheci o Espírito Santo de Deus no meu quarto, na minha casa, e caminhar com Deus foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O poder ouvir a Deus, poder compartilhar com Ele as minhas dores, meus problemas, minhas dificuldades, e poder ser cuidado por Ele foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Deus, Ele é nosso Pai, Ele é nosso irmão e Ele é nosso amigo. O Espírito Santo de Deus, Ele é o teu amigo. Meu querido, não existe nada que Ele não possa fazer por você. Não existe nenhum problema que Ele não possa te ajudar. Mesmo que você tenha que passar com esse problema, Ele vai te ajudar a passar. Confie em Deus. Se você estiver precisando de alguma ajuda, feche seus olhos, dobre seu joelho no seu quarto, respira fundo, acalma o seu coração. Deus, Ele está com a gente o tempo todo. Muitas vezes nós não percebemos a presença dele. Se a gente só acalmar o coração, só respirar bem fundo, acalmar a nossa mente, a gente consegue perceber a presença de Deus em todo lugar, em todos os momentos, em todas as coisas. Então, meu querido, caminhe com Deus. Você só tem essa vida para caminhar com Deus aqui e ser usado por Ele, amar as pessoas através dele e ouvir a voz dele e andar junto com Ele. É um privilégio, é um prazer e é muito bom. Amém. Uau. Isso aí que ele falou. Não, é sobre isso. A gente precisa entender que nós temos em Deus a paternidade. Talvez você não tenha tido essa figura na sua vida aqui na Terra. Talvez como eu, você não tenha tido um pai, né? Mas em Deus a gente encontra tudo que a gente precisa. Então adore a Ele, busque a Ele. E para isso você não precisa da música certa, você não precisa estar na igreja, você precisa estar no teu quarto e buscar a Deus. Então, eu sou a chorona, então eu sempre choro. Eu tô quase chorando também. Meu Deus. Gente, estamos terminando esse episódio, né? Lembrando que toda a sexta-feira, que hora, às 20 horas. Às 20 horas, né? Nós temos um lançamento do podcast Conectados, né? Estamos aqui no estúdio Rodrigo Camilo Produções. Queremos agradecer ao Rodrigão. Top, o melhor, gente. A equipe. O Ney aí. Deus abençoe vocês. Equipe top. E
vamos ficar por aqui. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um podcast Conectados e até o próximo.